E eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Salmo 21. Salmos de número 21. Há uns 2 domingos atrás, falei do Salmo 20. Precioso, um texto que está perto daqueles salmos famosos, né, que é o Salmo 23. E raramente a gente ouve alguma mensagem sobre o Salmo 20. O Salmo 19 é o top das paradas também. O 20 e o 21 ficam aí no meio do caminho, mas são tão preciosos, são um bloco de salmos messiânicos que nos ajudam a olhar para os personagens e questões desse tempo aqui, no caso aqui o rei Davi, mas como é um salmo messiânico, ele aponta para o rei dos reis, Jesus Cristo. Salmo 21. O Salmo 20 está gravado, essa semana a gente deve colocar lá no Spotify, você pode ouvir também. Gratidão pela vitória. O Salmo 20 é a oração antes de ir para a guerra, e o Salmo 21 é a oração que o próprio rei Davi escreveu para que o povo orasse por ele antes e depois da guerra. E nos ajuda muito nas nossas batalhas também, né? Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste o desejo, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todos sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, de esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Que maravilha, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto tão especial, tão precioso. Eu não assisto, eu preciso dizer, eu não assisto Big Brother, mas eu sei que está acontecendo um Big Brother aí. E eu não vou falar muito, senão você vai achar que eu estou assistindo. Eu sei que tem alguns crentes lá, mas eu não estou assistindo, definitivamente. Mas o que eu vi foi uma pérola que um dos participantes soltou essa semana, dentre as baixarias, que é comum e é a proposta desses programas mesmo, da TV Lixo, que não é só brasileira, o mundo inteiro, busca podridão como alimento, como cultura. Mas uma pessoa deveria estar contando a sua história de vida, talvez, e ela disse: eu já passei muitas dificuldades na minha vida. Falou, também. Até aí, nada de novo. Mas muita dificuldade mesmo. Até a ponto de precisar, eu não sei se eu falo, até a ponto de precisar comer pão com manteiga. Muita dificuldade você passou, hein, moço? Muitas dificuldades. Minha vida foi uma vida de muitas dificuldades, até o ponto de eu precisar comer pão com manteiga. Pão com manteiga é o que eu melhor como na semana, na sexta-feira no café, porque lá em casa só tem cuscuz e tapioca. E eu não sabia que pão com manteiga é passar dificuldade. Eu também não, né, Divanei? Mas assim, sem noção, num país de tantas privações, de tantas lutas, que qualquer um de nós diria, não, você não passou dificuldade. Dificuldade é você estar na fila do SUS meses para conseguir o exame, e talvez no dia do sepultamento é que libera o exame para você.
Quantos casos nós conhecemos disso? Pessoas enfermas, com muitas lutas, com muitas dificuldades, com muitas privações, seu filho chorar por leite não ter, você correr atrás de um emprego e ver a vida desmoronando, em todos os sentidos, em todos os lados. Não, as dificuldades parece que são diferentes, os tons de dificuldade parece que são muito diferentes. Eu estou falando isso, querido, porque o Salmo 21 nos ajuda, ou nos faz olhar para a nossa vida, numa dinâmica de olhar para trás e olhar para frente, nos convida a avaliar e considerar as batalhas que já travamos e aquelas que ainda temos de travar, certos de que nós não lutamos sozinhos. Mas as batalhas são parte da vida de todo cristão. Não dá para achar que a vida cristã é uma vida de glória, só de vitórias. Nós caminhamos aqui várias mensagens só em Hebreus 11. A vida do povo de Deus é marcada pelo embate, pela morte, pela aflição, pela angústia, por todo lado. Esse salmo nos ajuda a refletir sobre a nossa caminhada aqui no mundo, diante de tantas lutas que nós ainda temos pela frente. Pela graça do Deus que nos sustenta, que nos mantém firmes, mas com esperança de que o futuro pertence ao Deus que mantém todas as coisas diante do seu cuidado. Como eu disse, o Salmo 20 é uma oração que o próprio rei Davi compôs, ou escreveu sobre a luz do Espírito Santo de Deus, para que o povo de Deus fizesse em seu favor. Ele pede, e nós falamos aqui de vários momentos de aflições, de angústias, e que, como um bom salmo messiânico, nós vemos na vida de Cristo Jesus, os momentos de aflição, o qual o texto diz que o Senhor responda no dia da tua tribulação. É o Cristo no Getsêmani, abandonado, sozinho, ninguém por ele, homens de Deus que estariam para estar ali juntos com eles dormiram, e é um reflexo muito atual da igreja. Sonolenta num mundo de tantos embates, e o desafio aqui é lutar ou entrar em campo pela glória do Filho de Deus, do Rei dos Reis, com toda esperança de que Deus fará coisas novas, vivas e poderosas na história do seu povo. Porque aqueles que não confiam em Deus, eles tropeçam e caem, eles se prostram e ficam caídos, mas nós nos levantamos e nos mantemos em pé. Não diz que aqueles que não servem a Deus, ou que confiam nos seus carros, nos seus cavalos, só eles que caem. O texto não diz isso. Diz que até mesmo aqueles que confiam no Senhor também caem, mas o Senhor os levanta. E essa é a beleza da fé cristã. Talvez você esteja aqui hoje, e talvez esse ano seja um momento para você olhar para a sua vida e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me mantenha em pé. Porque por mim mesmo, pelas minhas condições, só fracasso, só vergonha, só miséria, queda sobre queda. Mas o Cristo nos convida a lutar pela sua glória, pelo seu triunfo no mundo, com esperança. E nós falamos aqui que os nossos pecados são um atentado contra a glória de Deus, ou a favor da desonra do nome de Cristo, que lutamos pela glória de Cristo no mundo quando abandonamos uma vida que o envergonha. Enfim. E o Salmo 20, então, está aí nesse bloco belíssimo de salmos que apontam para a glória do Filho de Deus. Davi, quando o texto diz que ele pediu algum socorro, que o Senhor o livrasse no dia mau, no dia da aflição, no dia da angústia, e o Salmo 21 imediatamente, parece que foi escrito imediatamente após a batalha. Rei Davi chega em casa e antes de qualquer coisa, ele escreve o Salmo 21, como gratidão ao Senhor, como gratidão ao Deus que cuida, que coordena a história. O versículo 4 do Salmo 20, você pode conferir aí, diz que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. É um pedido, é uma súplica.
mas no Salmo 21, nós vamos ver no versículo 2, que o Senhor lhe satisfez o desejo do coração e não lhe negou as súplicas dos seus lábios. Então, imediatamente, o Salmo 20 é uma súplica por cuidado, por proteção, e o Salmo 21 é um cântico de vitória, de gratidão, de louvor, de celebração pela vitória conquistada. E eu queria olhar para você na beleza desse salmo, que na nossa vida, na nossa caminhada, nós não temos estrutura, não temos condições de lutar sozinhos, precisamos suplicar a Deus que intervenha na nossa história, mas também precisamos agradecer. E como precisamos agradecer? A gratidão é fruto de um coração que já conhece a Cristo Jesus. Sem isso, é um coração egoísta, voltado para si mesmo, sempre achando que Deus nos deve, que Deus ainda tem coisas a tratar a meu favor. O Salmo 21 trata de um tempo de vitória, sobre gratidão e adoração, e eu queria que você olhasse para a proposta do Salmo 21, não olhar para trás, para as vitórias do passado e as lutas do passado, com gratidão a tudo que Deus já fez na sua caminhada. Do versículo 1 ao 7, o Salmo está estruturado em cima disso, em questões que Davi colocou diante de Deus, e eu aprendo a orar com o rei Davi. Eu acho belíssimo alguns pontos, claro que de maneira muito sintetizada aqui, o rei Davi nos ajuda a aprender a orar. Gratidão é estar satisfeito diante da providência de Deus, diante da obra redentora na cruz do Calvário, que falamos pela manhã, é o grande feito de Deus na história do seu povo, na minha e na sua vida. E isso deve trazer um sabor novo em todas as áreas da nossa vida. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, o que eu tenho para agradecer a Deus? A minha vida tem sido só batalha, só conflito. O rei Davi vai nos ajudar a olhar algumas questões que nós precisamos agradecer de verdade a esse Deus maravilhoso. Ele começa o Salmo 21 dizendo, na tua força, Senhor, o rei se alegra. Na tua força, o rei se alegra. Rei Davi era um homem imbatível, um homem glorioso, um homem poderoso, um exército extraordinário, invencível nas suas batalhas. Era um grande rei que trouxe prosperidade ao povo de Deus no Antigo Testamento, alargou os territórios, venceu grandes batalhas. Mas é o rei Davi que diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. E sou fraco e necessitado, eu, porém, sou fraco e miserável, e o Senhor é que cuida de mim. E aqui ele diz que ele pede ao Senhor, ou que ele se alegra na força de Deus. O rei Davi entende que as forças para entrar em campo de batalha não estavam nele mesmo, nem no seu exército, mas no Deus que supria as suas necessidades. Isso é um belíssimo reconhecimento de que nas vitórias da vida, das lutas que nós enfrentamos, os recursos, a provisão, o cuidado, a maneira bondosa de Deus agir e trazer tantas bênçãos na nossa vida, o pão à nossa mesa, mesmo que seja com manteiga, vem do Senhor. Na tua força eu me alegro, porque tudo vem da mão dele, da mão do Senhor que nos sustenta. O apóstolo Paulo disse isso, queridos, que quando estou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não na nossa força. E é muito na contramão da lógica, da filosofia do mundo, do nosso tempo, de descobrir a força que está em você. Não tem força. Só tem fracasso. Só tem fraqueza. Só tem limitações. Redescobrir quem eu sou é redescobrir
um potencial de miséria que há no coração do ser humano, mas descobrir a força que vem de fora de nós é o segredo para a caminhada e para a luta da vida. Todas as vezes, queridos, que nós chegamos no limite das nossas forças, nós descobrimos uma fonte inesgotável de força, de graça, de poder, que vem da parte de Deus. Nós podemos descansar na força de Deus. Eu não sei se você já se sentiu fraco, se você já se sentiu pequeno, já se sentiu limitado, se você já se perguntou, e agora, Senhor? E agora? O rei Davi nos ensina a pedir força para Deus. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja cansado de tanto trabalhar. Cansado de tanto orar. Parece que não tem tantas diferenças. O texto nos ajuda a continuar clamando pela força de Deus na nossa vida. Pela força, o rei se alegra. Ele exulta na sua salvação, no seu cuidado, na sua graça, no seu livramento. O Senhor que lhe respondeu a sua oração. E diz que o Senhor lhe supre de bênção, de bondade. E eu acho belíssimo a fala do Salmo que diz que o Senhor lhe ouviu. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. O que o rei Davi está dizendo, que eu passei por aflições na vida, mas eu clamei ao Senhor, e o Senhor me deu força, porque o Senhor me ouviu. Ele está agradecendo a Deus por ter sido ouvido por Deus. Note que ele não está agradecendo a Deus porque Deus fez conforme a sua vontade, o que ele queria para a sua vida. Não é isso que o texto está dizendo, mas que Deus o ouviu. Você já agradeceu ao Senhor? Senhor, eu não sei se tudo isso que eu te apresentei em oração, eu não sei como que o Senhor vai agir, mas eu queria te agradecer, porque eu posso falar contigo. Porque o Senhor me ouve. Porque tente chegar em casa, eu já vi isso num filme uma vez, e falar assim, nossa, hoje foi difícil. Difícil é que esses meninos, difícil, ninguém te ouve. Nem em casa, nem na igreja, conte para alguém na igreja. Irmãos, estou passando por isso. Não, meu irmão, você quer ver é o vírus matando todo mundo lá na China. O seu problema não interessa. O que você está passando, o que você está enfrentando é besteira. Já foi ignorado? Pedir ajuda para alguém, pedir oração para alguém. Falou, não, moço, fica assim não, minha tia estava assim, está boa. Ninguém ouve ninguém mais, ninguém tem tempo para ninguém mais, mas o rei Davi diz que quando ele fala com Deus, Deus lhe ouve. Eu posso orar, o Senhor me ouve, e às vezes eu nem preciso falar, porque ele já ouviu o coração, e oração é isso, é falar de coração para coração. Que Deus lhe ouviu nas horas da aflição. Como é maravilhoso, queridos, ter um Deus todo-poderoso como o nosso. Por que Ele nos ouve? Porque está bem ao nosso lado. Ele está muito perto de nós. Davi não agradece porque Deus lhe atendeu como ele queria, mas porque ele foi ouvido por Deus. Comece a pensar sobre isso. Comece a pensar que a oração não é só uma lista de supermercado que eu apresento e fico esperando resposta. Mas que falar com Deus é profundamente maravilhoso e transformador para a vida de qualquer filho de Deus nesse mundo. Deus nos ouve, isso é maravilhoso demais. Que você tenha essa certeza, querido, que as suas súplicas, as suas lágrimas, elas não passam despercebidas por Deus. Deus não nos deixa falar sozinho em hipótese alguma. Deus está sempre conosco.
E o Espírito Santo de Deus, até mesmo quando nós não sabemos orar, Ele intercede por nós com gemidos que nós não conseguimos exprimir em palavras. Rei Davi agradece ao Senhor com muita gratidão pela sua força, porque ele foi ouvido por Deus. Mas eu gosto de mais uma coisa que o rei Davi pediu a Deus, que eu nunca tinha pensado em pedir a Deus, que me fez pensar que talvez seja tudo o que nós mais precisamos pedir ao Senhor. Salomão, o grande homem sábio, quando foi colocado diante dele a possibilidade de pedir qualquer coisa para Deus, o que ele pediu? Sabedoria. Oh, que legal, Salomão, você foi um grande rei, sábio. E a minha tese, que Salomão não era tão sábio assim, Salomão foi inteligentinho, ele sabia muita coisa, mas sua vida é uma vida de tolice, mesmo sabendo grandes coisas. Mas o rei Davi me parece mais sábio que Salomão no seu pedido diante de Deus. Salomão nos ensinou a orar: Senhor, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, mas me dá o que é necessário. Que eu não tenha riqueza para vir esquecer de Deus, ou a pobreza que eu venha blasfemar ao Senhor. Me dá o necessário. E essa já está sendo a minha reza, já está virando reza já. Só o necessário, nada demais, só aquilo que me faça cada dia mais voltado para Deus, mais satisfeito com a tua graça. Mas Salomão ainda pediu o necessário, Davi não pediu nada disso. Olha no versículo 4, qual foi o pedido de Davi para Deus? Ele te pediu vida. Vida. Você já pediu vida para Deus? Senhor, eu preciso de muitas coisas, mas eu queria pedir que o Senhor mantenha ou sustente a minha vida. A minha vida. A minha vida na tua presença. Não apenas a vida física, que o rei Davi, é claro, que ele está numa guerra e a morte é a maior certeza do que vida. Ele está pedindo longevidade, ele está pedindo proteção, ele está pedindo que Deus o livre do mal, da morte. E isso é fato, nós precisamos, num mundo de morte para todo lado, precisamos disso. Mas ele está pedindo, e nós precisamos pedir, vitalidade na nossa vida, não quantidade de vida. Uma vez eu vi, estava no aniversário, e a irmã já estava fazendo uns 80. E a pessoa que orou pediu que Deus multiplicasse a vida dela. Eu fiquei com medo. Falei, Senhor, desconsidera. Porque eu não quero viver tudo isso. Para quê? Para perturbar os outros? Chega. O rei Davi não está só querendo uma vida eterna, como é o sonho contemporâneo. A ideia, queridos, é que nós precisamos da vida de Deus em nós. Do contrário, nós somos uma caixa morta, num mundo de morte e de morrência, como alguns dizem. O rei Davi, Senhor, me dá a vida, isso é suficiente. Tudo se acrescenta depois disso, tudo vem depois, até a sabedoria, até o dinheiro, até tudo vem depois. Mas, Senhor, me dá vida para lutar por tantas coisas mais, porque sem vida não tem nada, não sobrou nada, nada absolutamente. Davi pede vida a Deus, e vejo que Deus não apenas poupa a sua vida, ou a nossa vida nas nossas guerras, mas nos dá a vida dele na nossa vida, ou vida eterna, ou vida em abundância, vida com sentido, num mundo de tanta morte para todo lado, sem a qual nós vamos, sem a vida de Deus em nós, nós vamos afundando, como muitos que andam por aí, quase já sem vida. O mundo é cheio de mortos ambulantes. E eu fico preocupado porque eu penso que a igreja também é um ambiente de zumbis espirituais.
Gente que serve a Deus sem paixão, sem graça, sem encanto, ou afundado no pecado, é um perfeito zumbi espiritual, ambulante, não produz vida, não jorra vida, só jorra morte. Talvez nessa noite, queridos, você precise suplicar o Senhor, dá vida na minha vida. Parece que a vida está indo pelos dedos. Parece que a vida, a vitalidade, a alegria, a graça de viver, de lutar, de correr atrás, de fazer o que eu sempre fiz. Parece que tudo perdeu a graça. Talvez você precise pedir vida para a sua fé. Talvez a sua súplica, Senhor, derrame da tua vida na minha família, que dá evidências de morte, de um processo de morte. Porque o Senhor nosso Deus é um Deus que sustenta a vida, derrama a sua vida nova, abundante e poderosa sobre a nossa história. Rei Davi agradece ao Senhor pela sua força, por ter sido ouvido por Deus e pela vida que Deus lhe deu, que Deus lhe poupou, que Deus lhe abençoou. E a segunda proposta do Salmo, desse olhar para trás e agradecer as vitórias, as batalhas do passado. E a segunda parte do Salmo nos ajuda a olhar para frente, a guardar vitórias futuras, não só em gratidão, mas em adoração. E a sua adoração está a partir do versículo 5, quando ele agradece ao Senhor pela glória de Deus. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, de esplendor e majestade o cobriste. Grande é a glória de Deus. E um comentarista disse, é muito para que seja só do rei Davi. É muito, o que esse texto diz, está claramente na vida do Messias Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A sua glória, a glória de Deus entre nós na pessoa de Jesus. Isso deve nos encorajar a continuar as batalhas da vida. Não, a nossa vida, a vida do cristão não é um abandono num mundo de fracasso. Nós caminhamos debaixo da presença gloriosa de Deus que está no meio de nós. Até o fim do fim, até a consumação dos séculos. Quando as nossas lutas todas se findarem, estaremos com Ele na eternidade. Vimos aqui nas mensagens, da série de mensagens do Natal, que o Natal é a glória de Deus entre nós, que assim como a glória de Deus dava condições do povo de Deus marchar no deserto, com tantos desafios, com tantas lutas, da mesma maneira, a presença de Deus na nossa vida, a glória de Deus na pessoa do seu Filho, em nossa vida hoje, nos dá a condição de caminhar e construir a nossa história neste mundo. Sem isso, querido, o mundo é um perfeito fracasso. Como disse Chesterton, ele começa o livro Ortodoxia falando disso. O mundo é um perfeito naufrágio. Um perfeito naufrágio. E, à medida que acordamos para a vida, vemos, ora, um pedaço de casco de navio, uma boia aqui, outro negócio lá, e vamos tentando montar um tipo de escapatória daqui, algum tipo de estrutura que nos leve para outro mundo, porque esse mundo aqui é um naufrágio. E quando perguntado a ele, Chesterton, se você naufragasse numa ilha sozinho, diga alguma coisa que você gostaria de encontrar ou ter com você. Sozinho numa ilha perdida, abandonado. E ele diz, eu precisaria ter comigo uma única coisa, seria um livro como montar navios de maneira prática. Era só isso que eu queria, porque eu queria vazar daqui o quanto antes. Nós tentamos todo dia construir os nossos barcos furados da vida e só naufragamos mais ainda. Sem a glória de Deus, querido, sem a presença de Deus na nossa história, o mundo é um naufrágio perfeito. De morte, de vergonha,
de destruição. O rei Davi confia, espera pela glória de Deus, mas de maneira muito objetiva. O versículo 7 também, o rei Davi ampara a sua esperança quanto ao futuro na misericórdia de Deus. Temos a certeza que Deus não nos trata segundo os nossos méritos. A religião trata, o mundo trata segundo os méritos, a performance. Mas é transformador para nós, queridos, para o nosso relacionamento com Deus, saber que nós somos amados de Deus por Ele e não por aquilo que podemos oferecer. Em Cristo Jesus temos perdão para os nossos pecados. Temos graça que supre todas as nossas misérias, fraquezas, incredulidades, insegurança na sua presença. Servimos a um Deus amoroso e podemos nos aproximar dele com alegria diante da sua face. A misericórdia de Deus, nós precisamos redescobri-la a cada manhã, porque ela se renova a cada manhã. Mas o texto também diz que o rei Davi se alegra pela justiça de Deus. Ele crê que Deus é vitorioso, ou que ele é vitorioso em Deus, e que todo cristão é vitorioso em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele é a expressão da justiça de Deus. A ideia é que o mundo é um mundo de injustiça e um mundo de loucos, e tudo pode acontecer. Cada um tenta buscar, o descrente tenta construir a sua própria justiça na força, na bala, no braço. O cristão descansa na ação justa e reta do seu Senhor. O texto está dizendo, versículo 8, que a mão do Senhor não deixará impune ninguém. Ninguém vai fugir da face de Deus. Falar da graça de Deus, falar do amor de Deus, precisa ser comunicado que esse Deus é justo, que esse Deus é santo, que Ele é reto e que nada ficará impune diante da sua face. Nenhum escapará. Parece que é uma batalha, um embate do rei, de que vai julgar todos os seus inimigos em qualquer canto do mundo. Deus vai investigar o fundo do coração do ser humano, que já está condenado pela sua própria miséria, mas Cristo Jesus pagou o nosso preço lá na cruz, e nós temos justiça em Cristo Jesus. O versículo 11 mostra que em Deus nós temos vitória, porque o Senhor nos dá proteção. Podemos adorar esse Deus do fundo do nosso coração, porque Ele nos guarda. E a Bíblia está encharcada de textos que você conhece um monte, de que Deus é nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, Ele vai estar sempre comigo. É um Deus que guarda por trás e por diante. Quando eu olho para os montes, eu vejo que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas o texto diz também, queridos, que esse Cristo Jesus assumiu toda a nossa maldição lá na cruz do Calvário. Ele venceu todos os nossos maiores inimigos, Satanás e a morte. Então, em Cristo Jesus, temos plena segurança para esta vida e para a vida futura. Estamos guardados do mal, estamos seguros nas mãos de um Deus justo e eterno. Temos segurança, temos proteção, temos cuidado da parte de Deus, de que ninguém vai desviar da sua mão. Como a teologia reformada é preciosa, de que estamos seguros nas mãos que tem a marca do prego, como disse Spurgeon. A nossa vida está guardada. Se tentarem, planejarem o mal, armarem ciladas, não obterão êxito, porque o Senhor os porás em fuga. Para fechar, queridos, a adoração que o rei Davi tem a esse Deus e nos ajuda a olhar para a nossa vida, nossas lutas nesse mundo, com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Diante da vitória de Cristo sobre o mal, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o nosso pecado, só nos cabe adorar e glorificar o seu santo nome.
É isso que o Salmo encerra dizendo: exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmo 20, ele diz que nós hastearemos pendões, nós levantaremos nossas bandeiras e invocaremos o teu nome, porque o Senhor é glorioso, porque o Senhor é vitorioso, e nós vamos contemplar a glória do Filho de Deus no fim do fim. Só nos cabe adorar, glorificar o Deus vivo. Cristo venceu. Cristo venceu. Cantamos aqui. Lemos aqui, queridos, um dos textos, como eu e a Adeli falávamos aqui antes do culto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo assumiu a nossa dívida e pagou cada gota de sangue lá na cruz. Não há nada. Se você de fato, e essa foi a pergunta aqui, se você de fato está em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Você é vitorioso. A sua vitória já está selada com o sangue do Cordeiro. Vivemos num mundo, querido, de derrotas, de humilhações, de fracasso. Mas o povo de Deus é um povo vitorioso, mais do que vencedor. E a nossa esperança não se limita a essa vida. Mesmo, querido, mesmo que você nesse mundo precise comer pão com manteiga, ou viver uma vida de privações e lutas, muitos talvez aqui não verão o resultado, ou nunca verão o resultado do seu duro trabalho. Pessoas que lutaram, que caminharam, que se esforçaram, mas a vida passou e morreu pobre, com muito pouco, quase nada, como é o caso de tanta gente, de tantos brasileiros, como é o caso de tantos cristãos, homens e mulheres de Deus, piedosos, fiéis, tementes, que lutaram, que viveram, que morreram com muito pouco. E você pode dizer, como que uma pessoa dessa foi vitoriosa? Cadê a vitória do povo de Deus? Porque o nosso conceito de vitória, ele é mundano, ele está atrelado a valores financeiros, mas a vitória do povo de Deus é muito maior que as coisas desse mundo. Por mais pobres que sejamos nesse mundo, por mais que morramos pobres, sem nada, nós somos um povo que vai andar em ruas de ouro, na presença do Cordeiro. Nós vamos desfrutar da sua glória, e isso nos basta. Viveremos na presença do Deus, que a sua glória a tudo enche, a tudo completa, na sua presença viva e maravilhosa. Está difícil? Está complicado? Faz o que o Salmo diz para fazer. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Adore a Deus, enche o seu coração de alegria, chega de murmurar. Se você tem o hábito de reclamar, está ruim, está difícil, está doendo, é sempre assim, é sempre assado, comece a adorar a Deus, comece a cantar a Deus, mesmo com lágrimas, mesmo difícil, mesmo não vendo resposta, mesmo vendo tudo dar errado, adore a Deus, porque a sua vitória já é garantida em Cristo Jesus. Isso pode transformar a sua forma de se relacionar com Deus, do Deus maravilhoso, que tudo é possível na sua presença. Que esse salmo nos ajude a pensar sobre isso, queridos, em nome de Jesus. Nós já falamos aqui que, como alguém disse, que as vitórias são ganhas na noite anterior às batalhas. As vitórias são ganhas na noite anterior à batalha. As vitórias do povo de Deus são ganhas em oração. E talvez seja isso que você precise fazer. Orar ao Senhor mais, um pouco mais, com mais alegria, com menos pressa, com mais gratidão, com mais louvor. Agradecer mais por aquilo que Deus já fez, está fazendo, e esperar com alegria e encanto aquilo que Deus ainda fará na sua história.
Ore, confie, entregue, mas se levante com ousadia, com coragem, para lutar, para correr atrás, com a certeza que Deus já está lutando por você. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo, que nos chama para uma vida vitoriosa depois, comunique a sua graça, a sua presença, a sua glória neste mundo. E que os elementos da ceia do Senhor, desse momento tão especial, venham nos encorajar a caminhar nesse mundo com a certeza da vitória por vir. Que a certeza que Deus já está agindo de maneira viva e poderosa na nossa história venha de maneira muito especial ajudá-lo a viver nesse mundo debaixo da bênção do Senhor, da glória de Deus, esperando coisas novas a cada dia na presença do Senhor.